Oi, mais um vídeo, mais uma experiência. E aí eu falei, caramba, tem um espírito aqui, não sei se é de homem ou de mulher, né? Será que é, né? Aí eu comecei a ter muita vontade de movimentar energia, sabe? Fazer aquilo que o Valdo Vieira chama de doar energia, eu esqueci o nome. Que você doa energia. Então eu fui lá pro quartinho de oração e fiz esterilização de energia. E quando eu cheguei no quartinho de oração fazer esterilização de energia, eu falei, caramba, eu vou usar o chakra sexual para fazer isso. Eu vou liberar energia sexual. Então, eu mentalizei a cor laranja no chakra umbilical, né? Que alguns chamam de genésico, chakra genésico. Então mentalizava ele usinando igual uma bateria, acumulando energia laranja. Depois eu ia dispersando pelo chakra, na frente do chakra, né? Eu fiz lá a proteção espiritual, mas lá o quartinho de oração lá já é próprio para isso, lá tem trabalho espiritual. E aí antes eu já logo falei com Deus, né? Eu falei, ó, eu quero doar minhas energias e as que puderem ser usadas pela espiritualidade de luz para o bem, que seja aquelas ruins, peço que seja levado para tratamento. E aí eu fiquei 15 minutos ali. Aí alguém falou comigo na minha cabeça assim, ó, você vai ter que fazer isso daí 7 dias. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou fazer. Eu não tive certeza se alguém falou, sabe? Eu falei, como eu não tenho certeza, eu vou fazer 7. Aí eu fiz durante 7 dias essa esterilização. Eu ficava lá 15 minutos depois que eu fazia a proteção, eu ficava 15 minutos esterilizando energia. Às vezes eu formava uma bola dessa energia na minha frente, às vezes eu imaginava ela saindo em onda. E era mentalmente, aí eu fiz isso. E aí eu fui dormir, né? Depois das 7 vezes eu fui dormir. Então aí de noite eu saí do corpo. Aí eu tô num lugar. Aí tava tendo uma palestra, né? Tinha umas 5 pessoas ali comigo, fora o palestrante. E era a palestrante. Aí eu fiquei consciente, eu comecei a me perguntar. Eu falei assim, eu tô vindo da onde, né? Fiz assim, né? Tô vindo da onde? Da onde que eu vim? Aí eu comecei a ficar consciente. Aí eu comecei a reparar, eu tô aonde? Será que eu tô no plano mental? Eu falei, não, eu tô no plano astral, né? Na dimensão do corpo astral. Aí eu falei, eu tô numa sala mesmo de reunião. Eu olhei lá, aí a pessoa que tava palestrando, ela olhou pra mim assim. Nossa, eu fiquei tão feliz quando ela olhou pra mim. Ela olhou assim, você... Até que enfim, né? Demorou. Aí ela continuou com a palestra. Eu olhei ali na sala, as pessoas estavam conscientes. Eu não conheço todas as pessoas. Eu não conheço aqui na parte física essas pessoas que estavam na sala. Mas eu vou descrever um pouco assim a sensação que eu tive de cada uma. Parecia que tinha uma ou duas pessoas católicas. Parecia que tinha uma bruxa ali, uma bruxinha. E parece também que tinha budista ali. Pessoas budistas ou aquela religião lá que tem um talzinho, sei lá o nome, eu não lembro o nome não. Aí ela começou com a palestra falando sobre sexo. Ela falou, ela já estava falando na palestra, ela continuou. O desequilíbrio sexual na parte espiritual. Aí ela falou assim, existem muitas pessoas que vivem que está reencarnada, que elas acham que ficar sem o sexo, ela vai estar sendo uma pessoa evoluída, ela vai estar sendo uma pessoa mais perto de Deus. E é totalmente ao contrário, porque as pessoas que reencarnam, elas precisam de fazer sexo. Elas precisam de ter sexo. Sexo é com compromisso. Precisa de arrumar uma companheira, aquelas, né? E elas precisam de ter isso faz parte do ser humano. O sexo é uma das condições
de você reencarnar, você é uma das condições, não, é uma das coisas que você tem que ter, que você, se você não tiver doente, tiver alguma enfermidade na parte física, você precisa de ter o sexo. E fora aquelas pessoas que não têm, por algum motivo, um companheiro, ou a mulher, ou um homem, uma companheira, aí ele pode exteriorizar energia até que ele consiga arrumar pessoa, um compromisso sério, que é melhor ele não se envolver com coisas aventureiras em relação ao sexo, porque isso aí prejudicava também. E só que ali, ela falou, só que aqui nós estamos falando de pessoas que foram muito radicais com elas mesmas, e elas optaram por não ter sexo, mas isso atrapalhou a vida delas. Eu vou explicar como. Por elas, no corpo físico, não fazerem sexo, acabou que quando saía do corpo, ela se envolveu com espíritos desequilibrados sexualmente. E aí ficou a vida dessas pessoas ficou assim. Não fazia sexo na parte física, mas fazia no plano astral, com os espíritos, fazia, e os espíritos vinham roubar a energia sexual delas. Muitas delas, elas vinham procurar esses espíritos. Aí ela falou assim, existem cidades no astral inferior onde a força maior lá é o sexo, o pessoal lá vive pelo sexo. Aí ela falou assim, hoje cada um de vocês vai ser levado para um plano inferior para resgatar um espírito desse. Então cada um vai para um local. Vocês vão para um ponto de apoio, de lá vocês vão ser divididos, cada um vai ser amparado pelos mentores. Quando vocês estiverem atuando nesses espíritos, ela falou assim, provavelmente não, ela falou com certeza, ela tinha certeza do que estava falando. Então, vocês não vão ver os mentores, vão se sentir sozinhos, mas vocês já tiveram treinamento e ensinamento sobre isso, para poder lidar com isso, né, para não gerar o medo. Aí ela começou a falar, falou, a forma física desses espíritos que vocês vão lidar hoje, muitos deles, vocês vão lidar com os espíritos que perderam a forma humana, que são desequilibrados sexualmente e perderam a forma humana. Na região que vocês vão, as formas predominantes é polvo e forma de sexo. Ela falou assim, é isso que vocês estão ouvindo, espíritos com formato de sexo. Não tem braço, não tem perna, só tem aparência de sexo, né? De um órgão genital, ou masculino ou feminino. E é um lugar que vocês tiveram treinamento aqui, então vocês têm condição de trabalhar. Aí ela falou assim, então vocês vão para esses lugares. E aí abriu uma porta. Quando eu saí pela porta, nós saímos, né? E aí eu vi mais espíritos, né? Que eram espíritos, acho que eram os amparadores, homens, mulheres, espíritos de jovens, de 12, 13 anos. Isso não quer dizer que eles eram crianças, né? A mente deles. Quando eu saí, eu vi que eu estava dentro de uma nave. Eu tentei ver por fora para ver se eu via o modelo dessa nave, eu não vi. Então eu cá, hein? Como diz o meu pai, eu cá acredito que era uma nave extraterrestre que leva lá para zonas infernais. Vou falar zonas infernais, lá para onde o diabo perdeu as botas lá. Então, aí eu não fiquei perdendo tempo, eu não vi a nave, eu falei, vou continuar andando. Aí a gente continuou andando assim, era meio plano, né? Parecia um sol, era a terra, né? Não tinha mato. Aí eu percebi que a gente estava atravessando as camadas. Conforme eu andava uns 5 ou 7 passos, eu acho que era 7. A gente atravessava uma película. Era bem sutil, mas aí mudava, ou seja, a gente estava baixando nossa frequência. Estava indo para uma zona infernal mesmo.
quem estava fazendo isso não era eu, eram os nossos mentores que estavam quebrando as dimensões. Saindo de uma dimensão para outra. Aí nós chegamos perto de um morro, assim, igual esse aqui, ó. Tá vendo aqui? É subindo. Só que era de pedra. Era uma pedra preta. E tinha um buraco. E aí ele falou assim, esse buraco fecha. Quando a gente passa, ele fecha. A gente vai passar por aqui. A gente entramos dentro desse buraco escuro. E aí ele fechou atrás da gente. Quando andamos um pouco dentro de parecia um túnel feito na rocha, eu entrei, parecia que estava entrando num presídio, sabe? Não muito grande, parecia assim umas 20 celas de um lado e 20 de outro, parecia um corredor. Aí falou assim, ó, é aqui nesse corredor que ela tá. Falou, e apontou pra mim. Aí eu cheguei na cela lá, perdão, antes de ir pra cela, a gente deu uma volta antes de entrar nessa montanha, nós demos uma volta lá naquele local. Eles já fizeram isso de propósito pra gente entender que tipo de entidade que habitava aquela região. E a gente, antes de chegar na rocha, a gente estava andando lá e demos seria como, não tinha casa, né? Daqui a pouco eu senti que tava vindo alguém. Sabe quando você vê no escuro assim, alguém vindo? Aí eu senti uma energia ruim, todo mundo falou ruim. Ele falou, ó, tá vindo aí uma entidade aí. Aí tinha um cara assim, ó, vindo, sabe, ser humano normal, mas tava todo escuro, a pele escura. Era um espírito sofredor, ele não via a gente, ele ficou perto da gente assim, não via. Aí nisso, houve um som ruim. Aí veio, eu vou descrever pra vocês, eu não sei nem como falar pra vocês, pra não ficar falando assim coisas feias aqui, né? Mas veio um órgão genital feminino, com pé, sem braço, andando. O ruim não era a imagem daquilo. Tinha anatomia todinha de um órgão genital feminino, cheio de cabelo. E aquilo chegou, mas chegou um fedor junto, um fedor, não é urina, é um fedor de... eu não sei explicar, harmônia, parecia harmônia, eu não sei se fala harmônia ou amônia. Aquele cheiro de amônia horrível, ruim, estava causando vontade de vomitar. Estava soltando naquele espírito que estava em forma de um órgão genital feminino. E esse espírito chegou soltando um som grunhido, sei lá. Eu não sabia nem onde era a boca dele, onde era... Eu sabia que era o pé porque eu vi o pé dele. Aí ele chegou perto desse outro espírito escuro e deitou em cima desse espírito. Caiu em cima dele, engoliu metade do corpo dele, do corpo astral dele. Aí eu comecei a ouvir uns gemidos sexuais. E começou gemidos sexuais, aí começou a aumentar o gemido, aí passou a começar a parecer que era gemido de dor. Só que eu olhando aquela cena, todos nós olhando, a gente via que a parte que ficou para fora do órgão genital, daquele espírito que estava formado de órgão genital feminino, a parte que ficou para fora, que era o espírito que foi engolido, a perna começou a afinar e encolher bem de pouquinho. E aí ele começou a gritar, dar grito de morte, parecia que estava sendo morto. Um grito terrível, aquilo vibra ruim na gente. É uma vibração muito ruim. O cara gritando de morte, aquele grito de morte, a perna foi encolhendo mais rápido. E foi encolhendo. Quando ela soltou ele estava pequenininho. As pernas pequenas, os braços pequenos. Aí ela soltou ele não tinha mais energia. E aquele fedor de urina, de fezes, de amônia no ar, sabe? Solta um vapor, assim, parecendo que tem uma panela de pressão grandona soltando vapor, um vapor verde. E aí aquele negócio levantou e saiu andando sem rumo, largou aquilo lá. O cara tava sobrou mais nada, cara. Aí alguém lá que tava guiando o grupo falou, ó, por aqui não dá pra fazer nada, é só pra vocês verem como que é.
Eu não vou ligar vocês no mental desses dois espíritos, que eles estão muito desequilibrados. E nem vou colocar um aparelho neles para vocês verem o que está passando, porque o foco não é esse. Aí a gente fomos em sentido da rocha, entramos e estávamos lá na cela onde eu parei, onde eu tinha parado. Na cela, eu parei de frente a uma cela e tinha um outro ser em forma de órgão feminino. Aí o espírito que me levou lá, eu vou chamar de carcereiro, aí ele falou assim: sabe quem é esse espírito aí, em forma de sexo feminino que tá dentro dessa cela? Eu falei: não. Ele falou: é a fulana de tal lá. Aí eu falei: meu Deus. Ele falou: pois é, ela quando saía do corpo, ela ia procurar o sexo na cidade lá, perdida lá, né? E depois que ela descascou, depois que ela desencarnou, ela foi pra lá e lá ela ficou presa. E ela agora só saiu assim. O negócio foi complicado pra ela, mas aí nós conseguimos resgatar ela, ela tá indo. E é ela que você vai trazer de volta. Aí eu falei: nossa, eu fiquei com medo, né? Eu falei: mas eu vou trazer como? Ele falou assim: você não é médico psicofônico? É só dar seus pulos aí. Aí ele abriu a cela, meu, e eu entrei pra dentro, né, me assombrado. Aí eu falei: seja que Deus quiser. Eu pedi ajuda, eu falei: seja que Deus quiser. Eu pedi ajuda pra Deus porque eu tava com muito medo. Aí eu fui e puxei ela, incorporei ela e virei ela. Dentro de mim, eu vou te falar o que aconteceu. Era cenas sexuais, uma atrás da outra, só que eram cenas de tortura. Eu tava sentindo toda a dor que ela sentiu. Toda a dor que ela sentiu pra poder virar aquele bicho lá. Ela sentia dor, ela não sentia prazer. E aí eu fui perdendo o controle, aí eu fui buscar Deus. Eu falei assim, eu pedi ajuda, né, pra Deus, porque eu sozinho não ia conseguir. Aí eu tive mais força, aí eu comecei a mentalizar no meu coração a luz branca vinda de Deus. E aí eu pulsava essa luz maior do que eu e voltava no coração, pulsava e voltava. Quando chegou 7 vezes, ela soltou um grito, né? Eu e ela gritamos. Parece que estourou alguma coisa que estavam prendendo a gente. E aí parece que começou a dissolver aquela casca por fora em volta de sexo feminino. E aquilo começou a dissolver lama, bosta, urina, amônia e escorrer. E aí eu olhava a mão, comecei a ver a mão dela já. E aquilo foi dissolvendo. Aí eu fui e de novo mais 7 vezes, pulsei 7 vezes. Aí aquilo foi limpando. Aí eu fui e dei um comando. Eu falei assim, mentalmente, banhos banho de vento solar. Vamos tomar um banho de vento solar agora. E aí eu fui e filmei o pensamento. Aí parece que veio um jato de luz de cima para baixo, caindo igual água. Mas quando eu caía em mim, eu não sentia água, eu sentia as luzes me lavando. Então eu fiz uma limpeza de dentro para fora e de fora para dentro. Aí eu imaginei o sol. Eu falei assim, eu vou puxar toda a luz do sol quando eu puxar o ar. Aí eu falei assim, quando eu soltar o ar, eu vou expandir a luz do sol dentro de mim. E aí eu senti aquela luz. Tum! Aí eu puxava, parava. Tum! Aí eu fui sair do meio daquela lama, sabe? Ficou cheio de bosta no chão, urina. Desculpa o palavrão, mas pra quem tá assistindo aí. Aí eu saí daquela lama. Eu falei, eu preciso de um chuveiro pra tomar banho. Aí apareceu um chuveiro lá dentro da delegacia. Já viu essa aí? Eu entrei debaixo do chuveiro, liguei o chuveiro e tomei um banho. Aí eu me senti limpo e eu tava incorporado com ela. Aí pinicou meu pé aqui, mas é o mato. Eu achei que era formiga. Aí ela se olhou no espelho, começou a chorar e eu chorei junto com ela. Aí apareceu uma maca, eu deitei com ela na maca. E aí depois eu fui desacoplei e acordei no meu quarto. Então essa foi a experiência que eu tive.